que representa a tal paridade de preços de importação. Porque todo mundo diz, não, aquilo é muito bom, porque agora a Petrobras vai praticar os preços de importação, então vai ficar bom para o consumidor, vai ficar bom para a Petrobras, porque vai ganhar mais. O que representa essa mudança que houve? Nós sabemos que estamos pagando mais na bomba, né, para abastecer, o gás de cozinha, mas o que representou na história da Petrobras, levando em consideração que ela nasceu para que a gente tivesse independência dessa matriz energética, né? Exato. Então, a Petrobras foi criada em outubro de 53. De outubro de 1953 até outubro de 2016, a Petrobras nunca praticou uma política de preços paritários aos de importação. Isso nunca aconteceu na história da companhia. Mas, em outubro de 2016, a direção da Petrobras, sob Pedro Parente, decidiu inovar e estabeleceu que o preço que a Petrobras iria praticar seria um preço equivalente a se todo o combustível tivesse sido importado. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que não tivesse havido a campanha do petróleo nosso, não tivesse havido a criação da Petrobras, não tivesse sido descoberto o petróleo no Brasil, não tivesse sido feitos bilhões em investimentos em capacidade de refino do petróleo em solo nacional. Caso nada disso tivesse sido feito, qual o preço que se pagaria hoje na bomba de gasolina, na bomba do diesel, os combustíveis GLP e todos os outros? A gente estaria pagando o preço paritário de importação, porque o Brasil seria totalmente dependente da importação dos combustíveis. Mas não foi isso que aconteceu. A Petrobras, ela foi criada, ela foi desenvolvida, se estabeleceu um parque de refino que tem uma capacidade compatível, muito próximo da nossa capacidade de consumo do nosso mercado. Descobriu o petróleo, produzimos mais petróleo do que nós consumimos. São exportados do Brasil 1 milhão e meio de barris por dia de petróleo. Tem capacidade de refino compatível com a qualidade desse petróleo e com a quantidade do mercado brasileiro também de diesel e gasolina, muito próximo. E apesar de tudo isso, a direção da Petrobras estabeleceu que o preço a ser pago pelo consumidor na porta da refinaria da Petrobras seria um preço em que ela estima o equivalente a esse preço caso todo esse combustível estivesse sendo importado. Apesar de esse combustível pode ser, né, e tem sido em grande medida, produzido e refinado no Brasil. Esse preço, que é um preço arbitrado, é um preço estimado pela direção da Petrobras, em muitos momentos, ao longo aí desse período de outubro de 2016 para cá, o que aconteceu? Esses preços foram relativamente altos e altos o suficiente para tirar a competitividade dos combustíveis da Petrobras, deixando esses combustíveis encalhados nas refinarias e a Petrobras sendo obrigada a reduzir a carga de petróleo, o processamento do nosso petróleo, ficando com refinaria, com o nosso parque de refino, em até 30% ocioso. Em favor de quem? Em favor dos importadores dos combustíveis, que trazem esse combustível da onde? Em grande medida, na maior medida, 80%, 90%, dos Estados Unidos. De refinarias que produzem diesel e gasolina no Golfo do México, nos Estados Unidos, inclusive também importando etanol de milho dos Estados Unidos. À medida em que a gasolina ficou relativamente cara, viabilizou o aumento do consumo do etanol, tanto produzido no Brasil quanto importado dos Estados Unidos. Então, os produtores de combustível nos Estados Unidos ganharam porque passaram a exportar grandes volumes para o Brasil. As mega empresas, gigantescas empresas de logística ganharam. As seguradoras que fazem contratos de seguro para que esse escoamento seja feito ganharam. As distribuidoras que associadas a essa rede de importação, competindo com a BR Distribuidora, ganharam. Quem perdeu? Perdeu a Petrobras, porque perdeu até 30% do mercado, ficou com sua capacidade de refino ociosa. Perdeu o consumidor brasileiro, perdeu a economia nacional, porque combustível caro, energia cara, significa dificuldade de crescimento econômico, significa dificuldade de desenvolvimento humano, significa menor produtividade do trabalho, menor competitividade da economia nacional em relação às outras economias do mundo. Isso é pressão desindustrializante. Então, tudo isso aconteceu mediante uma política da administração da Petrobras, da alta direção da Petrobras, que está subordinada ao Executivo Federal. Nada disso é feito sem a anuência dos executivos federais. O governo brasileiro é responsável, né, por essa política de preços, deve ser responsabilizado por ela, deve assumir as consequências dela. Então, foi basicamente isso que aconteceu desde outubro de 16 para cá.